vamos para a segunda parte, que é a entrevista com a Monique Prada, autora do livro Puta Feminista. Pode subir a Monique. Boa noite, Monique. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo, e contigo? Não muito, mas também muito bem por um lado, Ah, é? muito ruim por outro. As coisas estão complexas, como Tá você bom, sabe, né? Mas estamos tocando em frente. Exato. Monique, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para nós ter você aqui para falarmos, então, do seu livro e outras questões que Sim, o envolve, que eu acho assim, tem muito a ver com essa derrocada, né, desse bolsonarismo que esteve no poder. Porque eu estava até aqui lendo o seu livro e anotando e fiquei pensando no tempo histórico dele, né? Você sim. escreve ele em 2017, que é quando acontece o golpe, Temer vai para o poder, e o livro é publicado em 2018, o ano da barbárie, né, da distopia brasileira, né? Em que tudo se volta, então, contra as questões da sexualidade, das LGBT, das trabalhadoras sexuais, das pessoas negras. Como que você analisa, então, como que você pensa hoje, Monique, da publicação do seu Então, livro, governo Bolsonaro e agora a volta do Lula? Como que você olha para isso? sim. Esse livro começa a ser escrito em 2016, na verdade, né? Quando a gente começa a ter aquela sucessão, o golpe da Dilma, outros pequenos golpes, né, que a gente teve nos estados, como aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a o desmantelamento e a extinção das fundações, né? Inclusive a Fundação de Pesquisa foi destruída, foi acabada, o golpe na Dilma e tal. E era esse momento que a gente estava vivendo quando ele foi escrito, né? E foi lançado, tipo, meses antes do Bolsonaro ser eleito, né? A gente estava no pior momento do Brasil nas últimas décadas. A gente está trabalhando, inclusive, numa atualização dele, né, para pensar essas questões Uhum. todas. Era um momento na verdade, continua sendo um pouco um momento de avanço da extrema-direita, né? Embora a gente tenha tido vitórias boas, como a do Lula, óbvio que são coisas boas, mas sempre cedendo um pouquinho, né, para o centro e a direita moderada, como ocorre na França recentemente, né, enfim. Uhum. Mas ele precisa de uma atualização, claro, e vai sair. Mas eu gosto de pensar no contexto que ele foi escrito, né, naquele medo que a gente Sim. tinha do que vinha pela frente e veio. Né, e no fim das contas, continua nos perseguindo aqui. Né? Os grandes desastres que a gente enfrentou aqui no Rio Grande do Sul agora recentemente, eles são muito fruto disso, né? Na verdade, aqui no Sul, de décadas de descaso com o meio ambiente, e não só descaso, né? Sucateamento da coisa pública, né? A ideia de sucatear o DEMAI para poder vender. E aí Sim. estamos aqui nessa situação, né? Realmente reconstruindo a cidade, que foi destruída num nível inimaginável para a gente, né? E o estado todo, né? Que foi 87% do estado Sim. alagado. O inimaginável aconteceu, o inimaginável, mas esperado, porque os Isso. ambientalistas vêm avisando disso há décadas, né? Há estudos avisando que, bom, Uhum. nesse momento ia estar acontecendo isso, e não foram tomadas providências por parte nem do governo do estado, nem da prefeitura especificamente de Porto Alegre, né? Claro, as outras Uhum. cidades também estão sofrendo. Como que, já que você entrou nesse ponto, ô Monique, qual que é a situação hoje aí em Porto Alegre, no estado? Como que está hoje? Porque você vê, né? Sumiu do noticiário, né? Já não temos Sumiu mais do nada. noticiário, Então, fala um é. pouco como que está o clima aí em Porto Alegre, mas também no estado, então, onde você sabe. Então, tenho acompanhado bastante a coisa, né? O temor de novos desastres, de novas. Uhum. Enfim, a gente está no que a gente já esperava estar, né? A crise climática está se mostrando aí de um jeito bem forte, bem evidente. Boa parte do estado ainda está embaixo d'água ou em estado
de calamidade, né? Tem pessoas que as casas que estavam ali não estão mais ali. A gente está com a Acnur, né? Como que fala? Enfim, a seção de refugiados da ONU trabalhando conosco, né? Tem espaços de, como que se chama? Eu vi que montaram as casas Aldeias, né? provisórias. Tem aquelas casas provisórias que a gente, Isso. antes disso, só via em outros países, em situação de guerra, enfim, e aquilo é bastante assustador de entender o que está acontecendo, né? Ontem a gente Sim. teve aqui no nosso espaço, na livraria, um debate com um grupo de autores que vem trabalhando as questões do envelhecimento, e esse debate era sobre a enchente e as pessoas idosas, né? Pensar como tudo isso aconteceu, como a água chegou e levou completamente a vida de décadas, né, das pessoas. Isso não tem recuperação, não é uma questão material, é a questão da memória, a questão das fotos, de tudo que se viveu, aquela casinha que você ficou lá 70 anos construindo, enfim, foi por água abaixo. E não tínhamos a mínima estrutura. Claro, a gente não tinha estrutura para acolhimento nenhum, né? O que dirá dos idosos. Então, o que eles nos trouxeram é bastante triste. Claro, teve um abrigo para idosos, mas ele tinha 40 vagas. Né? Você imagina quantos idosos, né? Eu participei de alguns resgates, eu tive muito na linha de frente ali, na trincheira, esperando o pessoal chegar para acolher, enfim, e era muito assustador. Né? E muitos idosos chegando nos abrigos, como é que a gente acolhe esses idosos? Não só os idosos, né? Você estava falando da questão, né, dos animais, enfim. Então, foi caótico. Está sendo caótico. Né? A gente ainda, eu estou na parte que, tipo, das pessoas que foram afetadas, privilegiada, né? Meu bairro todo foi por água abaixo, mas o meu apartamento fica no terceiro andar. Você vê todos os seus vizinhos, todos os térreos, todas as casas. O meu bairro é um bairro de muitos idosos, de muitos gatos. O meu bairro acolhia muitos gatos, né? A gente não vê mais eles por ali, enfim. E a gente está em véspera de eleição, né? Vamos ver É isso que eu ia te como fazer a fica isso. pergunta. Essa que eu vou fazer agora. Eu até separei aqui, porque nós tivemos umas declarações bizarras do prefeito, do governador, assim, parecia uma comédia distópica as falas, mas era uma barbárie, né? Mas na verdade Completamente uma comédia distópica. é. É angustiante, Agora, né? É angustiante. como Mas que mais você angustiante percebe? essa. Desculpa. Não, então, mas como você tem percebido o sentimento das pessoas em relação à eleição e se essa raiva vai ter ressonância na urna, Monique? Pois então, eu espero que sim, eu espero que sim, eu espero que as pessoas compreendam que isso não foi a vontade de Deus ou o tempo, não foi uma tragédia inevitável, mas acredito que a gente vai ter essa dificuldade, né? Num primeiro momento, eu vi que as forças mudaram e a coalizão de esquerda tá com alguma vantagem, mas alguma vantagem, porque Isso. perceber que o prefeito, o Sebastião Mello, ainda tem, se não me engano, 29% de percentual de eleitores é chocante demais. É não entender demais, né? A coisa. E ele consegue, Não. né? A culpa é do tempo. Você vê nos comentários, se fosse o PT seria pior, enfim. É uma falta de análise que o porto-alegrense às vezes passa por isso, e eu espero que isso não leve o Sebastião Mello a continuar na prefeitura, né? Vamos fazer o que pudermos. Eu torço, né, para que a Maria do Rosário à frente aí consigam. Eu vi que já está em primeiro, que já é uma virada, né? Isso é uma virada já. Já houve uma virada, já está em primeiro, Já mas houve o uma Melo continua com virada. um bom percentual, isso é Isso, absurdo. eles estão É uma vitória empatados, né? parcial para a gente, porque perceber isso é muito doloroso. Sim. Agora, Monique, eu quero voltar um pouco para o livro, depois a gente vai falar do espaço cultural de vocês. Tem uma questão que eu amo do seu livro, que ele permeia todo o debate, que eu me identifico muito quando a gente pensa em LGBTs, mulheres negras, que é quando você fala, né, da puta que fala, a puta que escreve, a puta que é filósofa, né? E como ela não pode, como ela é incômodo e como ela é desqualificada. Então, eu te pergunto, por que a puta feminista incomoda?
Porque puta feminista incomoda, puta feminista é uma provocação muito forte, né? Vou te dizer, Marcelo, esse livro, aqui para os porto-alegrenses, ele é incrivelmente uma novidade. Se eu fizesse hoje um lançamento dele, talvez lotasse, as pessoas pensariam que livro é esse? Ele tem 6 anos, né? Porque ele nunca pôde estar nas livrarias daqui. A gente vê que é um pouco mais conservador que o resto do país mesmo, né? Alguns poucos lugares trouxeram ele, mas ele tem essa provocação, né? Não só uma provocação direta para os conservadores, mas para alguns setores do feminismo que não se consideram conservadores. Como é que ela pode se dizer feminista e seguir, né, defendendo a atividade que exerce, direitos para as pessoas que a exercem, né? A gente tem muita essa questão também quando as travestis e pessoas trans pensam a questão do transfeminismo, né? É como se não fosse um direito nosso participar dessa luta, reforçar essa luta, para alguns setores conservadores, né? Conservadores de direita e conservadores do feminismo. E levantar essa bandeira tem sido uma coisa muito importante para mim, que me faz muito feliz de estar desse lado, né? Desse lado da trincheira, com todas as críticas que se tem, né, ao trabalho sexual, quem exerce sabe como são as coisas, mas poder entender que, bom, nós temos dificuldade, justamente por essas dificuldades, a gente faz essa luta, né? O nosso meio talvez seja um dos meios onde o machismo se mantém mais evidente, mais evidenciado, mais forte, e a gente poder se... Não é apenas se dizer, mas levantar essa bandeira do puta feminismo é muito relevante para a mudança das coisas, para a mudança da nossa situação laboral, da nossa situação na sociedade, né, como vítimas do estigma, mas isso afeta também a todas as mulheres. Né? Quando uma puta diz, bom, esse que você está me dizendo não me ofende, eu de fato sou uma puta, você não pode usar a minha sexualidade para me ofender. E nem as outras mulheres, que não cobram por sexo, mas também têm o direito a exercer a sua sexualidade como bem lhes entender, como bem entenderem. É isso. Não é uma coisa restrita às trabalhadoras sexuais essa bandeira do puta feminismo. Uhum. Tem um lance que eu acho que é muito importante que você traz também, aí eu quero saber, que quando a gente traz a sexualidade para a política, e é impressionante como ainda hoje, 2024, a reação é muito violenta, assim, né? Porque vocês estão as bichas, as identitárias, né? As fúteis identitárias, aí se é puta, porque ela não ela é vendida, né? Como que daí tem um lance que eu quero que você fala sobre quem que não se vende no capitalismo, né? Sim, sim. Não é? Estamos no capitalismo, estamos vendendo, né, toda a nossa força de trabalho, nosso pensamento, né? Muitas vezes queremos estar fazendo uma coisa, estamos fazendo outra. Então, é isso. A gente viu na posse, né? Eu escrevi sobre isso, agora eu não estou lembrando o nome da companheira ativista que foi para. Eu também consegui ir para posse, ela foi para posse, e de biquíni fez umas fotos em defesa dos direitos das prostitutas, no biquíni vermelho e tal. É uma ativista da Prosmig, lá de Minas Gerais. E alguém achou ela parecida com a Janja e tirou uma série de fotos dela e jogou nas redes de extrema-direita dizendo que era Janja. Quer dizer, a nossa atividade, aquilo que é a nossa atividade, é um trecho do livro, né? Pode ser um trabalho, mas pode ser uma ofensa. Então, uma das questões centrais do meu feminismo, do feminismo que importa, é lutar contra o estigma. Porque isso não fala somente de nós. Isso fala da Janja ser confundida e ofendida como se prostituta fosse, e como se prostituta fosse uma ofensa. Isso. É isso. Tem um ponto também que eu queria que falasse para o pessoal aqui, que eu acho que é uma das maiores confusões, e você fala muito bem sobre isso, que é as categorias: garota de programa, prostituta, puta e trabalhadora sexual. Eu queria que você desenhasse assim, essas diferenças e por que a importância do trabalhadora sexual.
Eu acho que é muito Sim, legal sim. essa categoria. Não é sobre diferenças, na verdade, né? Nós temos no trabalho sexual vários nichos, desde as atrizes pornô, mais modernamente as criadoras de conteúdo, que no começo da pandemia a gente teve aquele boom de criadoras de conteúdo, não se Uhum. considerando, elas não se consideravam trabalhadoras sexuais, no entanto, era com desejo e sexualidade que elas lidavam, enfim. Então, acho que trabalhadora sexual é um imenso guarda-chuva para todas as pessoas que exercem alguma atividade ligada ao prazer, ao erótico. Não só, né, porque acompanhantes, né, trabalhadoras sexuais, nem sempre fazem sexo, mas isso tem a ver com desejo. Então, para mim, é muito importante o uso desse termo. E ele, cada vez que alguém se ofende com ele, se torna mais importante. Porque uma sociedade baseada no trabalho, né, você tem que estar trabalhando. A quem interessa dizer que essa classe laboral tão imensa não trabalha? Eu ainda não Uhum. sei a quem, mas para mim é estranho. Então, eu acho importante ressaltar o caráter de trabalho da prostituição e dos outros trabalhos sexuais. Uhum. Sim. Aí. Tem um outro ponto também que eu acho que é muito bom, que é quando você faz do diálogo com uma parte do feminismo, né, que fala sobre a eliminação do trabalho sexual e como que isso é o encontro com a eugenia, né, que também sonhava com uma sociedade sem puta, viado e travesti, né? É meio Quando que você, o sonho sueco, né? e hoje, né, e da publicação do livro para hoje, me parece que houve uma piora, né, com a ascensão do feminismo transfóbico, né? Como você avalia Acho isso importante, hoje? historicamente, em termos de tempo, uma questão temporal mesmo, a gente perceber quando é que ele começa a, a surgir no Brasil com mais força. E ele começa a surgir no Brasil com mais força junto com a ascensão da extrema-direita, né? Aqueles debates infindáveis de 2012, 13, enfim, e a chegada do Fêmea, o próprio Fêmea no Brasil, Sim. né? Isso, ele começa a se fortalecer nesse período. Eu não considero uma coincidência, né? As meninas mais jovens hoje, o que elas vão ter contato mais cedo antes, né, é esse feminismo radical, transfóbico e antissexo. Ele é antissexo, ele se coloca como anti um monte de coisas, mas ele é antissexo. E ele é totalmente alinhado ao que pensa e ao que defende a extrema-direita, não só no Brasil. Estranho muito que no Brasil esses movimentos ainda sejam considerados movimentos de esquerda, porque as grandes teóricas desse movimento, como do Orkin, McKinnon, costumo citar muito diretamente, elas abertamente se aliaram a políticos de extrema-direita norte-americana dos anos 70, 80, 90, final dos 80, começo dos 90, para emplacar leis antipornô, que foram consideradas sempre inconstitucionais por lá, não tiveram sucesso, mas esse trabalho em conjunto não me diz outra coisa que não, bom, essas teóricas são teóricas da extrema-direita, não só da direita, enfim. Parece que McKinnon andou revisando alguns dos seus pensamentos, enfim, do Orkin é falecida. Mas, então, essas garotas mais jovens e com pouca leitura, ou algumas até com mais leitura, de repente não se dão conta disso. E acho que faz muito sentido que isso tenha acontecido no Brasil, disso ter se fortalecido, e hoje a gente tem uma força gigante desses movimentos barulhentos, violentos e fascistas, né? Uhum. Junto com a ascensão da extrema-direita no Brasil. São muitas dessas ações, atos e coletivos, quando a gente vai ver o que eles estão compartilhando, são sites de igrejas, de movimentos religiosos norte-americanos, fundos bancados por igrejas, enfim, dentro dessa ideia de a extrema-direita dominar o mundo. Para mim, essa luta antipornô, ela é muito um cavalo de Troia da extrema-direita, dos movimentos de extrema-direita no feminismo,
que não necessariamente o feminismo é um movimento de esquerda, né? Eu li um pouco sobre isso, porque isso bate com o que eu penso, né? Tem as liberais, as grandes empresárias, enfim, que estão fazendo lá o seu feminismo. Então, dá para ter um feminismo conservador, e infelizmente a gente está vendo que dá. E ele é muito, né, não é o que nos representa, não é o que deveríamos representar. Então, a gente sempre sugere muito cuidado com esses movimentos que cristãos, né? Porque eles estão tão alinhados com o que pensa a extrema-direita em questão de transfobia, né? Em questão também de xenofobia, né? Perseguição às trabalhadoras sexuais que são são de fora do país. Essas leis são xenofóbicas, né? Não são leis que preservam mulheres. São leis que, enfim, que enquadram as mulheres em determinado espaço ou fora do país. Aí falando de Europa. Não, na Europa, o movimento anti-pornô, anti-trans está uma coisa absurda, assim, absurda. Eu vejo cada vez mais no Twitter, para isso ele é bom, os relatos. E tem aparecido muito para mim, tem me chamado a atenção, homens gays falando da abstinência do pornô. Esse fato, hoje eu estou há 3 meses sem ver um pornô. Eu falo, gente, mas qual é o problema de uma putaria? É uma loucura. É a abstinência da masturbação, inclusive, né? Tem movimento NoFap, esse é um movimento de direita, que a gente tem visto muitos jovens, né, à esquerda aderindo, não necessariamente com esse nome, né? E ok entender que a indústria tem problemas, como todas as indústrias têm problemas, mas a gente falta muito pouco para avançar um pouco mais para aquele momento em que a gente acha que masturbação dá pelo na mão, né? Muito difícil. É capaz que ele volte, né? Com uma teoria. Ele está voltando, né? É uma evolução para nós, vamos chegar lá. É uma evolução às avessas. Agora você vê, aí é um ponto legal também que eu quero saber o que você acha. Eu tenho a impressão, apesar desse lado obscuro, né, de uma direita raivosa, esse movimento de mulheres que voltam para o lar, que só trepa quando casa, né, isso também entre os jovens. Ao mesmo tempo, eu considero que há uma revolução sexual em curso, que envolve sexo, linguagem, arte, cinema. Como você observa isso, Monique? Como uma reação a esse conservadorismo, acho que a gente vem desde a questão do museu queer, né? Aqui foi bem aqui, né? Justamente as feministas radicais estavam reclamando do museu queer, mas o MBL teve sucesso, né? Então é uma ação e reação, né? Nós precisamos estar atentos a que lado a gente está sempre. Mas sim, tem muita coisa interessante. Eu acho que a polarização, Monique, é assim, de um lado, as teocráticas, e do outro, puta, viado e travesti. Sim. Para mim, essa é a guerra que está em curso, que é de valor. Se não é guerra cultural, né? Esse é o termo teórico, mas é uma guerra de valores. É uma guerra de valores, uma guerra como as sexuais norte-americanas que já passaram por isso nos anos 70 e 80, né? Mas o resto do mundo tá nessa ebulição terrível. E, bom, a gente aqui tentando defender a legalização do aborto, sem sucesso, tendo, né, retrocessos nas leis. Acho que não dá para tirar de questão também a lógica neoliberal e capitalista de que a gente precisa reproduzir. Porque se a gente consegue emplacar leis que nos facilitem interromper a gravidez, pensar a contracepção, pensar métodos e tal. Silvia Federici fala disso, né? O capitalismo ele precisa de novos empregados, de novos operários. Então, não é por acaso que não é uma coisa só moral a questão do aborto, entende? É uma coisa de, né,
Como é que vamos deixar de produzir operários? Não, produza, doe, jogue nas ruas, mas, enfim, o aborto não pode. Mas E não pode esses abortar. retrocessos em relação às leis que a gente já tinha como conquistas são muito significativos nesse sentido. Ao mesmo tempo, a reação da sociedade foi muito importante também, né? De setores liberais até, né? Sim. Teve mulheres, né, comunicadoras, né, mais conservadoras, também falaram, olha, eu não aborto, mas retroceder o aborto legal já é demais também, né? Eu acho que então tem nós estamos divididos. Eu também eu gosto, eu acho que a polarização é boa, na verdade. Eu não gosto que eu diga isso, mas acho que a polarização, ela coloca as coisas em seus devidos lugares. Eu não sei o que você acha, Monique. Ela um pouco mostra quem é quem, né? Coloca com as coisas em seus devidos lugares, mas uma certa polarização nos dá trabalho demais. Barra avanços, enfim, a gente tem que viver lutando para não retroceder. E isso já faz alguns anos, é bastante cansativo, né? Sim. A gente tem Agora. desculpa. Não, o aumento da violência contra mulheres da política, violência política contra mulheres, enfim, quer dizer, as gurias estão fazendo bonito, mas, poxa, a Irundina chegou a passar mal esses dias e foi hospitalizada. Isso é bem assustador, porque não é uma guria, Sim. né? Tipo, até que ponto vai essa... Até onde esse povo vai? É isso. Em termos de Não, violência política. esse é um ponto importante, que é o baixo nível das pessoas eleitas, né? Isso Sim. Que é isso, os caras não respeitam, né? Uma senhora de 82 anos tem que ficar o dia inteiro esperando para poder falar, né? Isso acho que tem que ser campanha em 2026. Né? Vamos qualificar, não importa se é de direita, se é de esquerda. Sim, sim. Não é uma questão, né, partidária, gente, onde estamos, né? É uma questão de bom senso, e vamos falar educação, enfim, mas realmente o nível dos eleitos está bem cada vez pior, né? Sim. Agora, Monique, vamos falar um pouco do espaço cultural que você e mais alguns camaradas, né, inauguraram. Tem o quê? Umas 2 semanas, né? Que foi a Faz quantas inauguração. semanas? Eu e camarada Lobo, deixa eu apresentar para vocês o Lobo, Olá, tudo fundador da bem? editora Brasa, junto com a Samanta, com a Samanzuca, a Samanzuca está discotecando, né? A gente tem às sextas-feiras aqui na Brasa sempre uma musiquinha, um quentão com esse frio e tal, para limpar a nossa cabeça desse período complicado, né? Faz umas 3 semanas que a gente inaugurou. E como tem sido a experiência, né? Que é uma Porto Alegre pós, né, barbárie climática. Porto Como que Alegre foi o pós-desastre, passeio? né? A gente está nós morávamos, eu moro ainda num bairro que alagou e a livraria também fica num ponto de alagamento. Então a gente teve que adiar um pouco a inauguração. A inauguração foi uma festa belíssima que nos surpreendeu assim bastante, porque vem muita gente mesmo, assim, no número que a gente realmente não esperava, a gente se sentiu muito acolhido, né? Foi uma ideia que a gente teve alguns meses já e estava organizando, mas com todo esse desastre, claro, nos pegou num péssimo momento, né? A gente está fazendo isso, primeiro porque a gente tinha se comprometido de fazer, porque a gente tinha o sonho de fazer, enfim. E nessa vibe de levantar uma Porto Alegre que foi muito maltratada. Então, tá difícil, mas tá bonito também. Tá bonito, a gente tem vários eventos já agendados, já tivemos muitos ainda, e vamos seguir, né? Estou vendo que tem vários elogios para você aqui no chat. Que fofo. São bons emojis? Se são bons, tá bom. Não, são bons. Pessoal interessado aqui Que bom. no seu livro. Muito bom. Então, a livraria, a loja da Brasa, a loja Café Livraria Brasa, Isso, é a onde única fica a livraria loja em da Porto Brasa? Alegre
onde você compra o puta feminista com o autógrafo da autora. É isso, tá ali ele. O autógrafo da autora. E eu tenho muito Coloco. puta feminista, nunca vai faltar, enfim, e é isso, né? Ô, dificuldade essa cidade, mas tá indo. Porto Alegre é uma cidade difícil, Monique? Puxa, eu nesse sentido, eu acho ela um pouco conservadora, eu nunca entendi por que eu, sendo uma autora porto-alegrense, e sabendo que eu não escrevo tão mal, tipo assim, não, podia ser, né? Tipo assim, esse livro não chega aqui. Tipo, ele tem pouquíssimas livrarias, a Baleia sempre teve ele, a Circula, às vezes, enfim, as menores, mas nem todas as menores, nem todas as de esquerda, nem sempre quando se fala de escritora se lembra da Monique. Eu não entendo o que acontece, ou entendo, prefiro não dizer, para não estar convencida de que esse lugar é muito conservador, né? Tipo, porque mas é interessante esse conservadorismo, como ele se mostra, né, Marcelo? Porque nunca vi que fosse barrado, por exemplo, um livro da Bruna Surfistinha nas livrarias. E eu não estou falando mal dela. Sim. Conheci, tive a oportunidade de Que, conhecer aliás, ela você no faz esse passado. debate no seu livro, né? Da Isso, estética da falo sobre puta, né? Você ela e fala. É. foi muito incrível eu conhecer ela no passado num evento do Portal Fatal Moda, um evento grande, e eu não tinha ideia, assim, algumas percepções sobre ela se, né, confirmaram. E, enfim, como a diversão, o entretenimento, né, sobre esse tema, ele é interessante, mas eu entendo que tem uma provocação no puta feminista, e eu não entendo ele ter sido, não estou sendo dramática, ele ter sido barrado em Porto Alegre. Nas grandes ele não chegava, eu tinha um amigo que trabalhava numa livraria grande do shopping, e ele chegou a me relatar que tinham ido procurar o livro, logo que lançado, né, claro, e Sim. a gerência se negava a pedir o livro. É engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é provocativo, gente, é só um livro, por que, que ele não está aqui, né? Mas é isso, agora, se não queriam vender ele, agora a gente monta uma livraria só para ter o poder feminista em destaque, não tem problema. Exato. Não, Mas a negócio. cidade é um pouco conservadora em todos os sentidos, né? E é um debate que as pessoas não querem ter, não é um debate sobre glamorizar a prostituição, não é um debate sobre romantizar a prostituição. Se eu tive a sorte, e não tanto sorte, mas a sacada de fazer esse trabalho de um jeito que não fosse precário, eu nunca quis fazer de modo... Podia ter na esquina, não quis. E isso foi, em outras atividades, isso é tão louvado, né? Ai, é uma pessoa bem-sucedida. Nessa não, nessa eu estou romantizando, enfim, e tal. Não sei, se leu o livro, eu quero que todo mundo trabalhe bem, não importa em que área, que tem seus direitos respeitados, Exato. nós temos famílias respeitadas, nós sustentamos famílias, enfim. Eu li um artigo essa semana, agora esqueci o nome da autora, muito interessante, né? As trabalhadoras sexuais são apenas pessoas como vocês. É isso. Isso, esse é um ponto que eu adorei, viu, Monique? Eu adorei, porque ele se aproxima muito bem das travestis, das bichas, das sapatonas, que é quando você fala do processo, que é seu também, né, de sair do armário, né? Sim, Quando você teve duas amigas que traíram você, né? sim. Que você conta no final, você faz esse relato, né? E você acha que ainda há muita dificuldade para as trabalhadoras sexuais saírem desse armário, Monique? Como é a sua experiência hoje e como que você enxerga, analisa isso hoje? Eu nunca gosto de dizer hoje é mais fácil. Eu não gosto porque isso as minhas colegas ativistas mais antigas jogavam sempre para a gente que né, agora não somos jovens mais, estamos Sim. entrando numa outra fase, mas quando eu entrei no ativismo era isso. Mas agora que você está fazendo isso é fácil. Não, nunca é fácil. É sempre complexo sair do armário, enfim. Mas a gente tem um movimento interessante depois da pandemia, com a coisa das criadoras de conteúdo. Né? Teve um momento que as trabalhadoras sexuais não podiam sair para a rua, e as pessoas de outras, mulheres de outras atividades, mas não só mulheres, começaram a criar conteúdo erótico e pornográfico. E eu vejo surgir uma coisa interessante ali,
que é um movimento de eu não quero ficar escondida, eu não quero ser estigmatizada, meu trabalho é tão importante quanto o seu, e eu não tenho problema com o meu trabalho. Ah, tudo bem, existe uma diferença, porque a maioria delas nunca fez o presencial, mas é uma diferença que, em termos de estigma, ela não é tão grande, né? Eu sei que quem está numa esquina, inclusive ficamos sem esquinas aqui, né? Todas as esquinas de prostituição, elas foram alagadas. Mas, enfim, quem está numa esquina tem dificuldades diferentes de quem está só num site. Eu sei disso, mas o estigma, ele é a mesma coisa. Ele vem no mesmo nível e, quando possível, ele é manifestado com a mesma violência e intensidade. Então, ver esse movimento, que não vem só de meninas também, mulheres, enfim, mas rapazes, são coisas que têm me feito pensar, né? Aqui no Sul, mas em São Paulo, provavelmente também, eu acompanho um pouco menos os criadores de lá, eu tenho um movimento em que vários casais começaram a criar conteúdo nesse momento, né, de não poder sair de casa, salvaram o que tinham, ou salvaram o seu patrimônio, ou juntaram patrimônio a partir dali, a partir de trabalhar com sexo. Então, é um debate que ele vem, as pessoas estão nas redes sociais mostrando o rosto, enfim, é um debate impossível de ignorar. As pessoas querem se colocar como trabalhadoras sexuais e exigindo o respeito onde estão, né? Eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não gosto de fazer, né? Eu vou falar de site de acompanhante. Uma coisa que a gente viu nos últimos anos também, um pouco mais reforçada depois da pandemia, é a coisa do Fatal Model começar. Eu não sei se ele é o maior site, eu sei que ele tem um bom rendimento e alcança um bom público, mas começar a eleger para si valores como defesa da dignidade e respeito da profissão, é uma coisa que para mim é uma novidade, com todas as questões e problemas que o site tem, que eu sei, com uma série de acompanhantes que ou não conseguem anunciar, ou tiveram problemas, ou consideram a mensalidade alta, enfim, não julgo essa questão, mas quando você fala a publicidade do site e ela extrapola a questão da publicidade, tentando falar desse assunto, e normalmente as contas do Instagram deles caem toda hora. Mas enfim, isso vira meio geral, é um monte de gente falando da dignidade da profissão, não importa onde ela seja exercida. Então, não é que seja mais fácil, é que o uso das redes, que já não é uma coisa nova, né? A gente está na internet desde sempre. Eu tenho site desde 99, enfim. Tinha outras estratégias além do site. A gente pensa que é uma coisa, uma novidade puta na internet. Mas não é, né? Não é. Eu acho super engraçado isso. Mas eu falo no livro, né, sobre o momento que a puta deixa de ser só um corpinho e começa a falar. E nesse outro momento, e acho que muito por isso, não só por isso, mas eu preciso atualizar o que eu já falei, a gente vive esse momento em que não é normal, entre aspas, assim, não é uma atividade normal, mas as pessoas que estão exercendo estão te colocando. Eu faço isso, estou fazendo de modo digno, meu marido sabe ou não sabe, minha esposa está junto comigo ou não, sustento a minha família, e você tem que entender que isso é um trabalho, que isso é digno. A gente tem isso, eu não estou dizendo que é fácil para essas pessoas, mas, pelo contrário, essas pessoas tornam isso mais fácil para nós. Elas trouxeram o debate para a pauta de um modo que ele não volta mais para o armário. E isso está sendo bonito. Não, você me lembrou agora, faz umas 2 semanas, de um jovem, sei lá, uns 20, 22 anos, que vendia conteúdo explícito, né? Ele fala solo ou com outro homem, e passou pelo exposed, né? Que o pessoal chama, de um colega da universidade, pegou a conta dele e divulgou para todo mundo. Né? E aí ele fala uma hora uma coisa muito interessante, ele fala, o dinheiro que eu estava ganhando não era só para mim, era para minha mãe também, que mora comigo. Né? Isso é muito interessante, que você fala muito do seu livro também, né? Da renda
Não é só uma trabalhar de glamour, é também, porque você trabalha A com o corpo, né? maioria de nós está fazendo o que todos os outros trabalhadores fazem, está É, trabalhando exato. para juntar uma grana e sustentar suas famílias de um modo que talvez não seja o mais convencional, mas que merece ser respeitado, né? Uhum. E que É bom que hoje isso. os esposos te dão uma coisa menos violenta do que antes, mas ainda assim eles acontecem, e por isso eu digo que não é que seja mais fácil, é que as pessoas estão tornando mais fácil para nós que já estamos aqui. Sim, entendi. Mas é um absurdo que ainda se possa chamar isso de exposed. Meu Deus, É, sabe? não. Ah, nossa, a pessoa estava trabalhando, eu vou botar lá, vou contar para todo mundo que ela estava trabalhando. Tá todo Ganhando mundo a grana trabalhando, né? dela. Porque é disso que a gente está falando, ganhando a grana dela. E se ela, é como você coloca também, se ela é desinibida e tem gente que consegue vender o corpo dela, problema dela, né? Parece simples, mas divide o mundo, né? As opiniões dividem o mundo, essa produção toda, né, não é uma coisa simples de fazer. A ideia é sempre presente de quem trabalha nisso são pessoas que não conseguem trabalhar outras coisas por incompetência. Isso. Nossa, é difícil pra caramba trabalhar nisso e conseguir fazer os números que eu vejo nos grupos, que o pessoal faz, assim, Uhum. um rendimento que é muito bom, enfim. Não é sobre glamorizar, mas tem que trabalhar muito para chegar nesses pontos. Eu admiro muito quem está nessa atividade e consegue fazer sucesso e sustentar mãe, filho, vó, enfim, sabe? O São histórias que gato. acabam sendo o gato O e o gato. namorado, enfim, acabam É. sendo muito bonitas, assim, porque são as histórias de vida, mas essas histórias não são, parece, permitidas para a gente. A gente está começando um clube do livro essa semana, né? Onde a gente vai ler livros de trabalhadoras sexuais. A gente começa pela biografia, puta biografia da Lourdes Barreto, Quem que é quiser uma... participar, faz como, Monique. Quem Avisa o quiser pessoal. participar, bom, ainda pode se inscrever. Manda um e-mail para leiturasputas@gmail.com. A participação não tem custo, porque a gente conseguiu um patrocínio, sim, de sites, e é só se inscrever e receber e-mail, esteja com a gente. A Lourdes é Consegue. uma senhora, uma avó, bisavó. A Lourdes está com 80 anos, se não me engano, 82, e é uma maravilha ouvir ela falando, e o quanto aquela mulher fala da história do Brasil, o quanto ela participou, né, de momentos, ela trabalhou na Serra Pelada, enfim, e ela conta tudo isso na Caralho. biografia, é muito... E, então, essas biografias, um dos objetivos aqui nossos, né, na livraria da Brasa, a Brasa é uma editora que já tem algum tempo e já foi Uhum. premiada por alguns livros, é antiproibicionista. Um dos nossos objetivos aqui é ter essa literatura à venda, ter essa literatura disponível, porque ela não está em todos os espaços, né? A gente tem uma literatura sobre prostituição ou de fantasia, usuários ou supostos usuários, ou de feministas anti-prostituição. Tipo assim, a maior parte das feministas que foi traduzida foram feministas anti, né? Então, essa é muita formação que se tem aqui no feminismo. Então, é meio complexo. E a gente tem aqui, já estão chegando mais títulos, porque para nós é importante poder disponibilizar essa literatura e que ela deixe de ser uma literatura escondida, maldita. A Mara Moira sempre contava, né, quando ela lançou a primeira edição do Se Eu Fosse Puta, que em alguns espaços, algumas livrarias, haviam muitos livros roubados, porque as pessoas queriam ler aquele livro, mas não queriam passar pelo caixa com aquele livro, porque Que aquilo é um segredo. maravilha. Houve uma situação em que ela Aham. estava no evento e tal, e depois do evento a pessoa foi pagar o livro para ela, porque eu roubei seu livro. E ele é muito bom e eu vou te Caralho. recompensar, eu não tive coragem de comprar. Aham. Então, essa literatura, além de tudo isso que eu te falei, né, das pessoas se expondo mais, lutando mais, ter essa literatura disponível nos lugares de cultura, nas livrarias, nas bibliotecas, é muito importante. Por quê? Porque nós não somos pessoas à parte do mundo, é isso, a gente está dentro desse mundo. Quando eu falo de família, eu estou falando dos meus filhos, do meu neto, de gente que estão... As pessoas estão crescendo e Do crescendo, a gente gatinho que tem vai pra netos, então, ai, live. fofinha, fofinha, dos meus muitos gatos, enfim.
mas de uma vida que está acontecendo, né? Uma vida que está, enfim, a vida das pessoas é a vida das pessoas, coisas acontecem. Coisas acontecem. Posso fazer Não, que é uma... recomendação de leitura? Oi, Play, Desculpa. fala. Você Fazer uma pode fazer uma recomendação de recomendação? leitura da Brasa aqui, que é o Love Story. Love Pode, Story. claro. Ah, esse livro é muito maravilhoso. Eu tive o orgulho de fazer o pós-fácil. Priscila Frois, que é uma travesti artista plástica que está morando em Londres agora, também escreveu sobre ele. A gente participou de todo o Love processo de Story, criação Editora dele. Brasa? É da Editora Editora, Brasa. brasaeditora.com.br. Ele ganhou o prêmio. Tá, vou botar Ele ganhou aqui. o prêmio Minuano de Ilustração. Ele é lindo, ele é lindo. E assim, tem uma booktuber que eu gosto muito, que é a Bárbara, B de Barbárie, ela falou sobre isso essa semana passada. Então, você quer escrever personagens trans, e ela nos elogia por a gente ter conseguido montar esse, né, que, tipo, o Lobo me passou o roteiro e nos chamou para lapidar aquele roteiro, e isso aqui ficou uma obra muito perfeita. Então, quem já tem o Puta Feminista, eu super indico o Love Story, que ele é muito lindo. Temos na Brasa. A gente vende pelo correio também, tá? Não, É só me legal. Nós chamar. colocamos aqui, ó, colocamos no comentário, Brasa Editora, né? Tá lá. Procurem lá, gente. Acessem. Você tocou na Mara Moira e eu gostei muito da Santa Trindade de vocês, que é você, a Mara e a Indianara, que é essa figura importantíssima do Rio Putíssima, de Janeiro. putíssima Trindade, não é santa. Não tem Isso, santo ali. a louca, a louca, não, a Putíssima Trindade. Putíssima Trindade, E, ninguém é e santo. daí Tem santo. eu lembrei das lives que vocês faziam. Você, Sim, a nossa. Mara. A gente fez uma última live pela Mídia Ninja, isso foi 2016 até. Eu E lembro, a era gente incrível, foi não, foi tão um marco agredida. essas Tu sabe que lives. tem trabalhos acadêmicos sobre as agressões que a gente sofreu. Eu fiquei sabendo semana passada e eu fiquei até Caralho. chocada. Porque o nível das agressões que vinham. Teve um momento que eu tive medo que as pessoas apedrejassem a Mara na rua. E não eram agressões de bolsonaristas. Não eram. Né? Eram agressões de rádio feministas. Que distorciam o que a gente falou. Enfim, acusavam a Mara de defender a pedofilia, umas coisas horrorosas. Ah, E é tem um o. trabalho acadêmico sobre isso, sobre o nível dessas agressões, de onde elas surgiam e tal. Eu preciso ler isso. Aquelas Mas lives eram maravilhosas. é maravilhoso. Aquelas lives são um marco da A internet. Indianara e a Mara são duas pessoas, são duas amigas muito relevantes, não só no meu ativismo, mas na vida, né? Sim. É uma pena que a gente não Aliás, falava hoje. o documentário de Anara, gente, quem não assistiu, assista, porque é maravilhoso. Do que você está falando agora, eu sempre lembro quando da desqualificação das LGBTs, né? Porque eu ficava lendo isso livro é aquilo, parece que a puta é uma alienígena que não consome, que não faz nada, e as LGBTs é a mesma coisa, são alienígenas, não consomem, Sim, não pensam em questão de classe, luta política, né? Que vem da esquerda isso, né? Nós estou falando aqui de ataques que vêm da esquerda, né? sim. Então, são pessoas fúteis, desqualificadas e que não entendem a luta de classes. Sim, sim. É esquisito isso. É como se a gente automaticamente, sei lá, enfim. E o cliente, né? O cliente também é um alienígena, ele só surge naquela hora, se materializa e Isso! desaparece. Como se ele não fosse pai de todo mundo, avô de todo mundo, tio, marido de todo mundo, irmão. E isso é bem esquisito. Bom, Monique, muito obrigado. Estamos chegando ao fim. Então, fala mais uma vez aonde fica o Café Brás, o endereço pessoal, que nós temos galera de Porto Alegre aqui. Então, galera de Porto Alegre, a gente está na José do Patrocínio 611, esquina com a Luiz Afonso. É aquele prédio preto de 2 andares. Estamos no segundo andar. Não fomos atingidos diretamente, mas ficamos impedidos de entrar aqui. Venham nos visitar. A gente está com uma agenda de eventos bem interessante. Venham conhecer os livros também. O espaço é bem acolhedor. A gente está montando ainda o café. E uma coisa sobre o café, aí para pessoal de todo o país.
a gente está com... Não, posso chamar de uma campanha, talvez, mas a gente está montando o nosso café, né? A gente precisa de xícara, precisa de tudo que um café precisa. Então, a gente criou uma campanha chamada Café Camarada. Se você quiser pagar um café para um camarada porto-alegrense, me chama. Que legal. E a gente recebe essa doação, investe no café e manda o café para o camarada aqui. Teremos café para recebê-lo. Adorei. Pode Café me chamar no camarada. direct que eu dou mais informações para a gente Então, agilizar. gente, ó, Monique Prada, puta feminista. Já colocamos o link aí para vocês comprarem. Temos na Muito Brasa obrigado. também. É isso, só me Tem na chama. Brasa. Eu Vai posso lá na mandar Brasa. daqui Pega ele sai autografado. autografado. Na verdade, todo o nosso acervo pode sair direto daqui. Você pode vir na livraria, mas se estiver procurando algum livro e tal, me chama que, enfim. Dentre todas as minhas habilidades, agora eu sou livreira, então me chama que eu acho tudo. É isso. Muito obrigado, Monique. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Obrigada, Fórum, a Sinara, a todo mundo. Um beijo. E apareçam, se vierem para cá. Um beijo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. A Monique é maravilhosa. E vamos ficando por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.